Você já teve alguma negociação em que você precisava fechar o acordo desesperadamente? É aquele caso de vida ou morte, ou quase isso. Você já percebeu que quando isso acontece, a gente tende a fechar um acordo ruim, ou na melhor das hipóteses, pior do que a gente poderia? Acho que todo mundo já passou por isso. Mas quer saber o que fazer quando isso acontece? Então fica comigo até o final que eu vou te explicar. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E para começar, eu já quero te pedir para deixar seu like aí, para quem está no YouTube, já se inscreve no meu canal, deixa seus comentários, já coloca as suas dúvidas. E se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, já compartilha agora, chama ele para assistir a live e quem sabe isso não te ajuda, né? Chama aquele teu parceiro de negociação. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre aquelas situações em que a gente está desesperado para fechar o acordo. Será que mesmo nessas circunstâncias a gente consegue obter um resultado satisfatório? Eu acho que todo mundo já enfrentou uma situação assim. Chegar a um acordo é absolutamente fundamental para você, mas nem tanto para o outro lado. E quando a outra pessoa percebe o nosso desespero, o resultado acaba sendo um processo em que você é explorado, né? A verdade é essa. E você chega a um resultado que podia ter sido muito melhor quando ele já não é ruim de fato. Isso não é incomum. Por quê? No mundo dos negócios, no mundo da negociação, sempre que a outra pessoa, ou nós mesmos, percebemos o medo do outro lado, o estresse, a vulnerabilidade, a necessidade, a tendência é que a gente use esses sentimentos a nosso favor. Então, você já deve ter ouvido um amigo, ou aconteceu com você mesmo, se gabando de ter conseguido comprar um carro ou um imóvel a um preço baixíssimo de uma pessoa que estava desesperada para conseguir o dinheiro, estava com a corda no pescoço, precisava do dinheiro, acaba vendendo por qualquer preço. E o outro lado acaba sendo beneficiado. E a verdade é que não tem nada de errado nisso. Se a outra pessoa aceitou o preço, é porque, de fato, ela precisava do dinheiro e isso ajudou ela de alguma forma. Então, o problema aí não é o desespero para fechar o negócio, aquela necessidade de fechar o negócio que você está sentindo, mas sim o que você demonstra, quando você demonstra isso para outra pessoa. Isso é um problema. Então, é absolutamente fundamental você entender o seguinte: quanto mais desesperado ou necessitado você parecer durante a negociação, pior vai ser o seu resultado. Não tem jeito. Por isso, independente do quanto você precisa fechar o negócio, você tem que entrar na negociação com a seguinte mentalidade: eu não preciso desse negócio. Percebem o que eu falei? Independente do quanto você precisa fechar esse negócio, para você entrar na negociação, você tem que ir com a mentalidade de eu não preciso desse negócio. Só assim você vai, de fato, conseguir o melhor resultado e o negócio que você tanto necessita. E é uma coisa interessante, porque isso parece óbvio para os negociadores. Mas, na prática, a questão é bem diferente. A gente sabe que não pode demonstrar vulnerabilidade, mas o nosso corpo nos trai, não tem jeito. A nossa linguagem não verbal, ela é muito significativa na comunicação. Se a gente está sentindo medo, receio, desespero, a gente acaba demonstrando isso para outra pessoa, independente se você quer ou não, é uma questão inconsciente. E quando você faz isso, você fica vulnerável. Então, numa mesa de negociação, você precisa superar esse sentimento de verdade. Por quê? Como é uma questão inconsciente, você acaba mostrando através da tua linguagem não verbal. Se você quiser esconder esse sentimento, se você fingir que não está sentindo nada, não adianta. A tua linguagem não verbal vai te trair, o teu corpo vai te trair. Não vai ter jeito. Então, você precisa entrar na negociação sem esse sentimento.
E se isso não fosse verdade, a gente não ia ver tantas negociações bem-sucedidas só para um lado, porque o outro lado foi explorado e simplesmente porque mostrou desespero. Agora, a pergunta que a gente faz é, tá bom, já entendi, como eu faço isso? E como eu sempre digo, você precisa de técnica. Não adianta só querer, você precisa aprender como fazer. E isso é o que faz a grande diferença. A diferença entre um excelente negociador e um negociador razoável. E hoje eu quero dar aqui algumas dicas do que você precisa fazer para evitar mostrar esse desespero na mesa de negociação. Em primeiro lugar, a dica é: fale pouco. Você já percebeu como naqueles momentos em que a gente está mais precisando fechar o negócio, a nossa tendência é começar a falar sem parar? Isso é natural. Por quê? Como a gente precisa fechar o acordo necessariamente, a gente quer convencer o outro lado a aceitar. Então a gente começa a encher a pessoa de argumento falando sem parar, porque a gente quer dar muito mais argumento para convencer a pessoa a fechar o acordo que a gente tanto precisa. Só que tem um problema. Falar exageradamente é sinal de desespero. Além disso, a gente sabe que falar muito é contraprodutivo. Por quê? Isso irrita a outra parte e acaba gerando o resultado oposto ao que a gente quer. E nesses momentos, nos momentos em que as emoções afloram, a gente tende a falar mais rápido, mais alto. E aí a gente piora mais ainda a situação. Por quê? Falando rápido, o outro lado começa a já não entender o que a gente está falando. E aí ele para de ouvir. Então ele fica irritado com tudo isso, a gente está falando muito rápido, muito alto, ele simplesmente bloqueia. Ele para de ouvir o que a gente está falando. Percebe como isso é justamente o oposto do que a gente queria? Porque a gente queria dar argumentos para convencer ele a aceitar a nossa proposta, que a gente precisa tão desesperadamente. Mas no final, você gerou o oposto daquilo que você queria. Ele bloqueou a comunicação, ele não estava nem ouvindo o que você está falando. Como que você vai convencer ele se ele não está ouvindo? Então, o que você precisa fazer? Ao invés de falar muito, você tem que escutar mais. E quando você quiser falar, ao invés de dar argumento, faz pergunta. Você tem que entender o que é valor para outra parte. Você tem que descobrir o que ele considera necessário para fechar o acordo. Então, assim, tenta entender o que poderia deixar ele tão desesperado quanto você para fechar um acordo. É claro que a necessidade dele não vai ser igual à sua. Vão ser necessidades diferentes. Agora, quando você iguala essa escala de necessidade dentro da negociação, você iguala as condições de poder. E aí, você consegue um resultado muito melhor. Um outro fator que acaba denunciando o nosso desespero numa negociação é o medo da rejeição. Por quê? Muitas vezes, a gente quer mostrar um resultado tão bom na negociação que a gente fica com medo de uma rejeição do outro lado. Por quê? Essa rejeição, ela pode ser interpretada como uma falha de performance da nossa parte. Ela pode ser interpretada como um mau desempenho da nossa parte. A gente não fez o nosso trabalho direito e por isso estamos sendo rejeitados. O que acontece é que, para evitar essa impressão, a gente acaba mostrando o nosso desespero. E aí a gente acaba sendo induzido a fechar um acordo ruim. Então você tem que entender o seguinte: a pessoa com quem você está negociando não tem esse poder. Quando você mantém o foco na solução do problema e não nas pessoas, a questão que vai ser discutida é a solução do problema em si. E receber um não faz parte da negociação. Não tem jeito. Tem algumas linhas de negociação que falam que isso até é positivo. Você, de início da negociação, você já busca um não. Porque quando a outra parte fala não, ela relaxa. Ela fala assim, eu estou com controle da negociação. Mas, na verdade, você induziu ela a falar um não. E isso é bom para você. Então, receber um não pode ser
positivo. Isso não tem nada a ver com a performance tua na negociação. Por quê? O que demonstra uma performance boa ou ruim é como você vai encontrar alternativas que levem seu interlocutor a aceitar o acordo que você precisa. Então, mesmo que ele ligasse para o seu chefe, isso pode acontecer também. Então, mesmo que ele ligasse para o seu chefe reclamando de você, se você está focado na solução, você vai ter argumento suficiente para mostrar isso e para mostrar que não tem nada pessoal. Então, bons negociadores encontram formas de resolver o problema e ainda ter o teu interlocutor satisfeito. Ou seja, você chega no teu acordo e o teu interlocutor ainda te agradece por isso. Os bons negociadores fazem isso. E você tem que encontrar uma forma de fazer isso também. Você sabe que eu conheço um caso que o fornecedor, era um fornecedor, estava tão desesperado para fechar o acordo com o cliente dele lá, que ele aceitou absolutamente tudo que o cliente impôs. Isso é um caso típico de desespero para fechar o acordo, né? Então, o fornecedor, ele tinha tecnologia, ele tinha a melhor tecnologia para dentro ali da negociação, ele fechou o melhor preço, ele fechou as melhores condições, as melhores datas de entrega, o melhor serviço de suporte, ou seja, ele fechou o melhor de tudo. Então, não teve um elemento sequer na negociação que eles não aceitaram para fechar o acordo. Eles queriam fechar o acordo, esse é o desespero. Então, parecia um acordo fantástico para o cliente, né? E péssimo para o fornecedor. Mas aí o que aconteceu? Aí aconteceu um negócio curioso. Por quê? Quando o pessoal de compras desse cliente apresentou a oferta para o presidente da empresa, era um contrato muito grande, o presidente tinha que aprovar. Quando eles apresentaram a oferta para o presidente da empresa, para o CEO, e eles se gabando que fecharam um excelente negócio, o presidente olhou e mandou cancelar o acordo. E a verdade é que ele foi sábio, né? Ele foi inteligentíssimo naquele momento. Por quê? Ele sabia que nenhuma empresa ia conseguir entregar o melhor de tudo em todos os elementos. E aí o que ia acontecer é que cedo ou tarde esse fornecedor ia falhar em alguma coisa que ele tinha se comprometido. Ele não ia entregar tudo que ele tinha se comprometido. E quantas vezes eu não vi isso acontecer? O fornecedor ou qualquer negociador, o negociador acaba se comprometendo com coisas que talvez ele não consiga cumprir, simplesmente para fechar o acordo, essa questão do desespero, e naquele momento ele fecha o acordo, ele fica mais tranquilo, mas passou uma semana, duas, ele percebe que um acordo é um acordo que ele não vai conseguir cumprir. E aí não adianta. Fechar um acordo ruim, é melhor fechar nenhum acordo. Tá? Então, o medo da rejeição nunca pode ser uma razão para a gente entrar numa negociação desesperado. Por quê? Isso leva a resultados catastróficos. E aí sim a tua carreira vai por água abaixo. Porque você começa a fechar negociações ruins porque está com medo do desespero, a tua negociação não vai ser cumprida, os contratos são cancelados, e isso causa uma série de consequências, e aí isso sim é má performance, né? Não o medo da rejeição em si. Uma forma que você tem de quebrar esse sentimento de desespero, e isso é muito interessante, porque já é uma técnica que a gente usa, que a gente brinca para não chegar na negociação com esse sentimento, é se perguntando, e se? E aí você faz algumas perguntas. E se eles não aceitarem o negócio? E se eles quiserem abaixar ou aumentar o preço? Depende. E se? E se? E você vai brincando com essas possibilidades. Isso traz alguns benefícios bem interessantes. Então, em primeiro lugar, você se prepara para as possíveis reações do seu interlocutor. Por quê? Você já está simulando o que ele pode falar. E quando você faz isso, bom, você vai pensar, olha, se ele falar isso, eu vou fazer aquilo. Se ele falar aquilo, eu vou fazer isso. Então, você já começa a considerar as alternativas para os possíveis
bloqueios que o teu interlocutor vai colocar na negociação. Então, você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia, mas que ilustra bem essa questão. Vamos imaginar que você vai fazer um serviço na sua casa e você precisa de um marceneiro. E aí você está com urgência daquilo, o primeiro marceneiro que te mandou a proposta, você fala, tá bom, fechou, porque você estava no desespero, fechou aquela proposta. Agora, qual que é o problema? E se o cara não entregar no prazo? E se o móvel do cara não tiver a qualidade que você espera? E se o cara pegar aquela primeira parte do dinheiro que você vai colocar lá e colocar outro serviço na frente? Você não considerou nenhuma alternativa. O teu desespero te levou a fechar com a primeira oferta. Mas você não verificou se, de fato, aquele marceneiro, no caso, ele poderia entregar aquilo que você precisa. Então, às vezes, o desespero faz com que você perca mais tempo no final. Por quê? Você estava, talvez, com desespero porque você tem um prazo. Só que se ele não cumprir o prazo, você volta na situação que você estava muito pior, na verdade. Por quê? Quando você tem tempo, você ainda pode fazer alguma coisa. Quando você descobrir que ele não vai cumprir o prazo, aí já é tarde demais, você já não tem mais o que fazer. Então, fazer essas perguntas e se ajuda demais a você levantar possibilidades alternativas que vão te ajudar na eventualidade de alguma coisa dar errada. E aí você se prepara, então você vai verificar e vai tomar todos os cuidados para que isso não aconteça. Tem mais uma coisa que essa pergunta te ajuda, ela exercita a sua BATNA, né? Então, para quem não sabe, BATNA é um acrônimo em inglês que significa Best Alternative to a Negotiated Agreement. Ou seja, caso eu não chegue a um acordo, qual que é a minha melhor alternativa? E isso vai te fazer entender bem o seu limite. Por quê? Você vai pensar o seguinte, bom, se eu realmente não conseguir chegar a um acordo, isso tudo é um exercício de autorreflexão, você ainda não está na mesa de negociação, é antes. Então você vai pensar, se eu não chegar a um acordo de fato, não tem jeito, eu não vou conseguir chegar a um acordo. O que vai acontecer? Então, isso vai te deixar claro qual que é o seu limite. E isso vai fazer uma outra coisa que é te induzir a buscar alternativas para melhorar a sua BATNA. Ou seja, tá bom, a minha BATNA é ruim. Se eu não chegar a um acordo, vai ficar muito ruim. Então, o que eu posso fazer para melhorar, para não ser tão ruim? O que eu posso fazer nesse sentido? E aí tem uma história que eu queria contar para vocês que ilustra bem essa questão. Existia um fabricante, existe ainda, né? Porque a história é real e as empresas existem. Então, tinha lá um determinado fabricante de um produto lá na China e ele dependia, para fabricar o produto, ele era um produto de uma tecnologia bastante singular, não era difícil, ele conseguia produzir, mas ele dependia de um determinado equipamento que era único. Esse equipamento, ele não conseguia comprar em qualquer lugar. E na China, em toda a China, existia só uma empresa que fabricava esse equipamento. Aí o que aconteceu? O equipamento que eles tinham atualmente já era fabricado por esse fabricante. Aí o que aconteceu? Eles precisaram de um outro equipamento, aquele equipamento já estava ficando velho, já estava com problemas de manutenção, e eles precisavam de um equipamento novo. E aí o que eles fizeram? Entraram em contato com o fabricante e falaram, a gente precisa de um equipamento igual aquele último que você me forneceu. Só que essa empresa sabia que ela era a única na China a fabricar esse tipo de equipamento. E nesse momento, eles acharam que eles tinham todo o poder da negociação. O que eles fizeram? Jogaram o preço lá em cima. O preço que eles deram era 3 vezes o preço que esse fabricante tinha pago há 3, 4 anos atrás. Pô, mas nada justifica que em 3, 4 anos o preço tenha triplicado. De fato, como vai fazer? Aí o que aconteceu? Eles falaram, olha, desculpa, não tem, a gente pagou X
lá na última vez, como que justifica que esse equipamento pode estar custando tão mais caro? E o fabricante de equipamento não simplesmente falou, olha, o preço é esse, você quer, se não quer, se vira. Por quê? Ele julgou que a pátina desse fabricante de produto era muito ruim, ele não tinha outra alternativa a não ser comprar dele. Então ele falou, olha, não importa o preço que eu coloco, o cara vai ser obrigado a comprar de mim. Bom, aí o que acontece? Essa empresa, ela acabou contratando um coaching de negociação. Fala assim, olha, estamos nessa situação, o que a gente faz? E o coaching de negociação fez uma coisa interessante. O que ele falou para eles? Bom, eu quero dar uma tarefa para vocês. Eu quero saber qual que é a alternativa que vocês têm se vocês não conseguirem comprar o equipamento desse fabricante. E aí os caras responderam para ele assim, não, acho que você não entendeu, porque não existe outro fabricante, a gente só pode comprar desse cara. E ele falou assim, não, vocês que não entenderam, eu quero que vocês achem uma alternativa. E foi embora. E largou lá o pessoal da empresa discutindo. E eles começaram a discutir. Falaram, bom, o cara está louco, mas o que a gente pode fazer? E nessa discussão foi interessante, porque eles foram obrigados a gerar algum tipo de ideia. O que eles fizeram? Um deles falou o seguinte, olha, será que a gente é o único a comprar esse equipamento? Será que não existe outra empresa aqui na China que comprou esse equipamento e que esteja disposta a vender esse equipamento? E aí eles começaram a pesquisar quem mais fabricava aquele tipo de componente, quem precisava, contatos para todos os lados e descobriram uma empresa que tinha esse equipamento. Quer dizer, descobriram várias, na verdade, mas quando eles ligavam, ninguém queria vender. E uma dessas empresas que eles ligaram, o cara falou assim, não, eu comprei esse equipamento porque eu tinha um negócio que estava caminhando e acabou não acontecendo. Então, eu estou com o equipamento aqui subutilizado, eu quero vender. E aí, é claro que para vender, o cara estava com o equipamento seminovo e fez um preço muito menor. Aí, o que eles fizeram? Eles ligaram para o fabricante de equipamentos, né, novo, e falaram para eles o seguinte, olha, eu não preciso mais do equipamento de vocês, eu já arrumei outra alternativa. E deram o nome da empresa que eles tinham arrumado a alternativa. O fabricante de equipamento, então, foi lá checar nos registros dele e, de fato, confirmou que essa outra empresa tinha comprado esse equipamento. Aí a situação mudou. Então, quando mudou, aí eles chegaram num acordo, é claro que eles abaixaram o preço, fizeram o mesmo preço do equipamento anterior. Mas isso mostra que, muitas vezes, a gente julga que não tem alternativa numa negociação, mas tem, a gente precisa buscar. Então, quando você faz isso, você ganha confiança para entrar na mesa de negociação. E se você ganha confiança, aquele sentimento de desespero que você estava desaparece. Porque aí você passa a negociar com outras possibilidades, sem o que a gente fala, né, a faca no pescoço. Bom, agora tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Me segue aqui nesse raciocínio. Eu acho que ficou claro com tudo que eu falei até agora que mostrar desespero na negociação é um sinal de vulnerabilidade. Bom, se isso é verdade para você, é verdade também para o seu interlocutor. Então, como você faz para explorar essa vulnerabilidade? Bom, em primeiro lugar, você tem que tentar descobrir qual é a real necessidade dele, ou seja, o que deixaria ele desesperado para fechar o acordo? O que você, de repente, tem na sua mão, que você pode oferecer ali na mesa de negociação, que deixaria ele desesperado para fechar o acordo? E eu sei que nem sempre isso é simples de descobrir. Então, o que você vai fazer? Você vai iniciar com um exercício de autorreflexão. Agora, não adianta, para fazer isso, você precisa conhecer bem seu interlocutor, as circunstâncias que cercam a negociação, isso é fundamental. Mais que isso, você tem que buscar o máximo de informação possível, porque informação é poder na negociação. E para isso, o relacionamento sempre ajuda. E quando você conhece o que proporciona o desespero para o outro lado, você vai se sentir mais tranquilo com o seu próprio desespero. E aí você não mostra isso na mesa de negociação. E com isso, a gente fecha as 4 técnicas que eu queria dar para vocês hoje, para que vocês não mostrem desespero na mesa de negociação. Então, lembra, fale pouco, o medo da rejeição, perguntar e se,
e encontrar a necessidade real do seu interlocutor. E agora eu queria deixar o chat aí aberto para dúvidas. Então, pode colocar aí as dúvidas de vocês, que eu vou respondendo aqui, não tem problema. Vamos lá. Tem uma dúvida aqui do Gerson. Ele fala assim, ó, eu normalmente falo demais. Que bom que você já reconhece isso. Você tem alguma dica para eu escutar mais que falar? Bom, isso acontece mesmo, né, Gerson? Não tem jeito. A melhor dica que eu posso te dar é o que eu falei. Você tem que transformar o teu discurso em perguntas. Por quê? Normalmente a gente fala demais porque a gente quer ter resposta para tudo. A gente está numa negociação, ainda mais numa negociação que a gente tenha real necessidade, e a gente quer dar resposta para tudo que aparece, porque assim a gente dá a impressão que a gente domina o assunto. Mas, na verdade, quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo é entregando tudo de bandeja para o nosso interlocutor. Quanto mais a gente fala, mais a gente entrega. Então, o ideal é que você transforme os teus argumentos em perguntas abertas, né? Perguntas abertas são aquelas que usam pronomes interrogativos, o que, como, onde, por quê, e eles exigem uma resposta longa, e não só um sim ou não, ou talvez, né? Porque quando você pergunta assim, você concorda com isso? Ele vai responder sim, não, ou talvez. Mas quando você pergunta o que, como, onde, ele vai ter que te dar uma resposta mais longa. Então, quando ele faz isso, bom, primeiro que você vai ter que ficar quieto para escutar a resposta, né? Se você fez a pergunta, você tem que escutar a resposta, então você vai ficar quieto. E segundo, nessas respostas é que a gente vai colher informação importante que mostra de fato o que é valor na negociação, né? Então, tenha em mente o seguinte, os melhores negociadores falam menos e escutam mais. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta? Coloca aí no chat para mim, por favor. Surgiu mais uma aqui do Vitor. E se, mesmo depois de tudo isso, eu ainda chego à conclusão que eu preciso fechar o negócio mais do que a outra pessoa? Isso pode acontecer, Vitor. Pode ser que realmente a tua necessidade, você não encontre nada que gere no outro lado uma necessidade e você acaba só você tendo essa necessidade. Agora, o que você tem que fazer é mudar o foco do que você precisa desesperadamente para o que faria o seu interlocutor se interessar pelo acordo que você está propondo. Ou seja, mesmo que não seja uma necessidade desesperada dele, mas tem coisas que ele vai se interessar. Tem coisas que você pode oferecer de alguma forma, pelas quais ele vai se interessar pelo acordo. E é isso que você tem que identificar. Você tem que identificar o que é interesse para ele. E mesmo que não seja algo desesperador, ele vai querer, porque é o interesse dele. Então, quando você faz isso, você encontra uma forma de vender o seu acordo. Você vai incluir alguma coisa que ele quer também. O importante é que você não mostre o teu desespero. Isso é muito ruim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acredito que não. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que, como um bom negociador, você precisa evitar expressar o desespero a qualquer custo. Mas, para fazer isso, não tem jeito. Você precisa, de fato, sentir que você não está desesperado. E uma outra boa técnica interessante é substituir a palavra preciso por quero. Isso vai te trazer a tranquilidade que você precisa. É só pensar, por exemplo, quando você vê uma Ferrari, você vai dizer assim, pô, eu quero uma dessas. É completamente diferente de você dizer, eu preciso de uma dessas. Então, percebe a diferença que isso faz? É muita. Então, você tem que substituir o preciso pelo quero. E numa negociação, é a mesma coisa. Não tem jeito, não muda. Então, quando você faz isso, a tua confiança vai lá para cima. E a gente sabe que confiança é poder na negociação. E eu sei que isso demanda muito controle, disciplina, mas é possível.
e vai te trazer resultado na sua negociação e, consequentemente, na sua carreira. Bom, se você gostou, quer se aprofundar mais nesse assunto, comece a me seguir nas minhas redes sociais. Todo dia eu posto conteúdo sobre negociação e resolução de conflitos. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal do YouTube e compartilhar com algum amigo, pode ser até um inimigo, né? Manda para aquela pessoa inflexível com quem você negocia. Quem sabe ele ou ela assistindo os vídeos passa a usar algumas técnicas mais colaborativas. E com isso, a gente fecha mais um episódio do Projeto Negociador de Alta Performance. Lembrando que esse programa vai ao ar toda quinta-feira, às 19 horas, ao vivo. E além desse programa, eu tenho também o programa Negociação Sem Complicação, que vai ao ar também ao vivo, toda terça-feira, às 19 horas. Então, obrigado e a gente se vê no próximo programa. Até mais.